Antes de começarmos esta história emocionante, gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma de nossas narrativas que tocam o coração. Agora, vamos ao relato de uma mulher que guardou sua dor por quase meio século. O corredor branco do Hospital Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, parecia interminável. Maria Aparecida Oliveira, 68 anos, caminhava com passos hesitantes, apoiada em sua bengala de madeira escura. Seus cabelos grisalhos, presos em um coque simples, e as mãos enrugadas denunciavam o peso dos anos, mas seus olhos castanhos mantinham um brilho determinado que contrastava com a fragilidade aparente. Vó, tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Carolina, sua neta de 32 anos, segurando gentilmente seu braço. Tenho, minha filha. 45 anos é tempo demais para carregar esse segredo, respondeu Maria Aparecida, sua voz firme apesar do tremor quase imperceptível. O motivo daquela visita ao hospital não era uma consulta médica comum. Era um acerto de contas com o passado. Um passado que Maria Aparecida havia enterrado nas profundezas de sua memória, mas que nunca deixou de assombrá-la nas noites mais escuras. Ao chegarem à recepção do departamento administrativo, a senhora idosa ajeitou o xale sobre os ombros e pronunciou com clareza: Bom dia. Meu nome é Maria Aparecida Oliveira. Eu vim falar com o diretor do hospital sobre um caso ocorrido aqui em 1978. A recepcionista, uma jovem que não aparentava ter mais de 25 anos, olhou confusa para a senhora. 1978? Senhora, isso foi há 45 anos, eu sei. Mas algumas feridas não cicatrizam com o tempo. Apenas aprendemos a viver com elas. Carolina apertou a mão da avó em solidariedade. Ela era a única pessoa da família que conhecia toda a história. A única em quem Maria Aparecida confiara o suficiente para compartilhar o peso que carregava por quase meio século. Enquanto aguardavam, Maria Aparecida observava o movimento do hospital. Médicos, enfermeiras, pacientes, todos seguindo suas rotinas, alheios à tempestade que se agitava dentro daquela senhora de aparência frágil. Seus olhos pousaram em uma jovem grávida que passava, acariciando a barriga com amor e expectativa. Um sorriso triste se formou em seus lábios. Número 307, murmurou Maria Aparecida, quase para si mesma. O que, vó? O número do quarto onde tudo aconteceu. Engraçado como certas coisas nunca esquecemos, não é? Posso não me lembrar do que almocei ontem, mas aquele número está gravado na minha alma. Em 1978, Maria Aparecida era uma jovem de 23 anos, recém-casada com Antônio Oliveira, um operário da construção civil. Moravam em uma casa simples no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Maria trabalhava como costureira em uma pequena confecção e sonhava em um dia ter seu próprio ateliê. Quando descobriu a gravidez, a felicidade tomou conta do jovem casal. Seria o primeiro filho, fruto de um amor sincero e cheio de esperança. Durante os 9 meses de gestação, Maria preparou cada detalhe para a chegada do bebê. Costurou roupinhas, lençóis para o berço que Antônio construiu com suas próprias mãos, e até mesmo um pequeno cobertor amarelo, porque não queriam saber o sexo do bebê antes do nascimento, preferindo a surpresa. Antônio era um homem bom, contou Maria Aparecida à neta enquanto ainda aguardavam na recepção do hospital. Trabalhador, honesto, nunca levantou a voz para mim. Quando soube que seria pai, chorou como criança. Ele dizia que seria o melhor pai do mundo. Maria Aparecida sorriu ao lembrar-se do marido, falecido há 10 anos. Um homem que nunca soube completamente o que acontecera com sua esposa naquele hospital. Naquela época, as coisas eram diferentes, Carolina. As mulheres não tinham voz. Principalmente mulheres como eu, simples, sem estudo. Os médicos eram como deuses, inquestionáveis. Ninguém duvidava de suas palavras ou ações. A gravidez transcorreu sem complicações. Maria Aparecida seguiu todas as recomendações das poucas consultas pré-natais que conseguiu fazer no posto de saúde do bairro. Alimentava-se bem, dentro das possibilidades financeiras limitadas, e mantinha-se ativa com seu trabalho de costura, que continuou até o 8º mês. Foi numa quarta-feira, dia 15 de março de 1978, que as contrações começaram. Antônio estava no trabalho e Maria Aparecida estava sozinha em casa, finalizando alguns detalhes do enxoval do bebê. A princípio,
Pensou que fossem apenas os incômodos normais do final da gestação, mas logo percebeu que era o início do trabalho de parto. A vizinha, Dona Conceição, uma senhora portuguesa que morava ao lado e que já havia tido 5 filhos, foi quem ajudou Maria Aparecida nos primeiros momentos. Foi ela quem chamou um táxi e acompanhou a jovem até o hospital, já que não conseguiram contatar Antônio na obra onde trabalhava. Vai dar tudo certo, menina. Você é forte como uma rocha, disse Dona Conceição, segurando sua mão durante o trajeto até o hospital. Ao chegarem à maternidade da Santa Casa, Maria Aparecida foi rapidamente encaminhada para uma sala de exames. Estava assustada. Era sua primeira gravidez, e apesar de ter ouvido muitas histórias sobre partos, a realidade se mostrava muito mais intensa e amedrontadora. Seu nome, por favor, pediu a enfermeira de meia-idade, com expressão séria e eficiente. Maria Aparecida Oliveira, respondeu, entre respirações ofegantes. Idade? 23 anos. Primeira gravidez? Sim. A enfermeira fez algumas anotações na ficha e mediu sua pressão arterial. O médico virá examiná-la em breve. Por enquanto, vamos prepará-la. Maria Aparecida foi conduzida ao quarto 307, onde outras 2 mulheres também aguardavam para dar à luz. O ambiente era impessoal e frio, muito diferente do aconchego que ela havia imaginado para o nascimento de seu filho. Quando o Dr. Roberto Mendes entrou no quarto 307, Maria Aparecida sentiu um alívio momentâneo. Alto, de meia-idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e um jaleco impecavelmente branco, ele emanava uma aura de autoridade e competência que acalmou seus temores iniciais. Então vamos ver como está essa mamãe, disse ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. O exame inicial foi rápido e profissional. O médico informou que ela estava com 4 centímetros de dilatação e que ainda levaria algumas horas até o nascimento. Seu marido está aqui com você? Perguntou o Dr. Mendes, enquanto anotava algo na ficha. Não, doutor. Ele está no trabalho. Não conseguimos avisá-lo a tempo. O médico assentiu, sem demonstrar qualquer reação. Bem, não se preocupe. Estamos aqui para cuidar de você. As horas seguintes foram de dor crescente. Maria Aparecida, sozinha no quarto após as outras pacientes terem sido levadas para a sala de parto, sentia-se cada vez mais vulnerável. As enfermeiras apareciam ocasionalmente para verificar seu progresso, mas passava longos períodos completamente sozinha, agarrando-se às grades da cama a cada contração. Foi durante um desses momentos de solidão que o Dr. Mendes retornou. Já era noite, e o hospital estava mais silencioso. Ele verificou a dilatação novamente e anunciou que estava na hora de ir para a sala de parto. Finalmente vou conhecer meu bebê, pensou Maria Aparecida, com uma mistura de alívio e ansiedade. Na sala de parto, fria e iluminada por luzes fortes que a cegavam parcialmente, Maria Aparecida foi posicionada na mesa obstétrica. Uma enfermeira estava presente, mas mantinha-se distante, organizando instrumentos em uma bandeja metálica. Respire fundo e empurre quando eu mandar, instruiu o Dr. Mendes. O parto foi difícil. O bebê estava em posição posterior, causando um trabalho de parto mais prolongado e doloroso. Maria Aparecida, exausta e sem qualquer analgesia, sentia que não tinha mais forças. Não consigo mais, doutor, gemeu ela, após mais uma contração que parecia rasgar seu corpo. Claro que consegue. As mulheres foram feitas para isso, respondeu ele, com uma frieza que a assustou. Foi durante esse momento de extrema vulnerabilidade que o comportamento do Dr. Mendes mudou. Suas mãos, que deveriam estar ali apenas para ajudar no nascimento de seu filho, começaram a tocá-la de maneira inapropriada, aproveitando-se de sua posição de poder e da situação de fragilidade em que Maria Aparecida se encontrava. Confusa, assustada e dominada pela dor do parto, Maria Aparecida não conseguiu processar completamente o que estava acontecendo. Seu corpo estava em um estado de choque, dividido entre dar à luz e compreender a violação que estava sofrendo. Por favor, pare, sussurrou ela, mas sua voz era fraca demais para ser ouvida. Ou talvez tenha sido deliberadamente ignorada. A enfermeira, ocupada com seus afazeres no outro lado da sala, parecia alheia ao que acontecia, ou talvez, como Maria Aparecida viria a suspeitar anos mais tarde, estivesse acostumada a não ver, a não ouvir, a não interferir. Quando finalmente seu filho nasceu, um menino saudável de 3,5 quilos, Maria Aparecida estava em um estado de dissociação.
A alegria que deveria ter sentido ao ouvir o primeiro choro de seu bebê foi ofuscada pelo trauma que acabara de vivenciar. É um menino forte, anunciou o Dr. Mendes, agora novamente no papel de médico profissional, como se nada de anormal tivesse ocorrido. Parabéns, mamãe. Maria Aparecida recebeu o filho nos braços, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, lágrimas que todos interpretaram como de felicidade, mas que carregavam um peso muito mais sombrio. Senhora Oliveira, a voz da recepcionista trouxe Maria Aparecida de volta ao presente. O Dr. Paulo Ribeiro poderá recebê-la agora. Carolina ajudou a avó a se levantar e juntas seguiram a recepcionista até o escritório do atual diretor do hospital. O Dr. Paulo Ribeiro, um homem de aproximadamente 50 anos, com expressão séria e compassiva, levantou-se para recebê-las. Senhora Oliveira, é um prazer conhecê-la. Por favor, sente-se. Em que posso ajudá-la? Maria Aparecida respirou fundo antes de responder. Doutor, vim aqui para relatar um caso de abuso que sofri neste hospital, em 1978, durante o nascimento do meu filho. O médico ajustou os óculos, sua expressão tornando-se mais grave. Compreendo. Antes de continuarmos, gostaria de dizer que lamento profundamente pelo que a senhora passou. Estou aqui para ouvi-la. Maria Aparecida assentiu, grata pela recepção respeitosa. Então, com voz firme, começou a narrar os eventos que se seguiram após o nascimento de seu filho. Quando Antônio finalmente chegou ao hospital, horas após o nascimento, encontrou Maria Aparecida em um estado que interpretou como exaustão pós-parto. Ela não conseguiu contar-lhe o que havia acontecido. As palavras simplesmente não saíam. Como eu poderia dizer algo assim? Naquela época, doutor, uma mulher como eu não tinha voz. Quem acreditaria em mim contra a palavra de um médico respeitado? Os dias que se seguiram ao nascimento foram um borrão de emoções contraditórias para Maria Aparecida. Por um lado, havia o amor imenso pelo filho recém-nascido, que chamaram de João. Por outro, havia o trauma silencioso que a consumia por dentro. Eu não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, revivia aqueles momentos. Antônio notava que algo estava errado, mas eu dizia que era apenas o cansaço de cuidar do bebê, a adaptação à nova rotina. As semanas se transformaram em meses, e os meses em anos. Maria Aparecida nunca mais voltou àquele hospital. Quando precisava de atendimento médico para si ou para o filho, inventava desculpas para ir a outros lugares, mesmo que mais distantes ou menos equipados. O trauma afetou profundamente sua vida íntima com o marido. O toque, que antes era fonte de prazer e conexão, tornou-se algo a ser suportado. Antônio, sem compreender a verdadeira razão, atribuía a mudança à maternidade e às novas responsabilidades. Meu marido era um homem bom, doutor, paciente, compreensivo, nunca me pressionou. Talvez ele suspeitasse que algo havia acontecido, mas respeitava meu silêncio. Com o tempo encontramos um novo equilíbrio, mas nunca foi como antes. Maria Aparecida mergulhou de corpo e alma na maternidade e no trabalho. Sua pequena confecção cresceu, e ela conseguiu abrir um ateliê próprio alguns anos depois. O sucesso profissional e a dedicação ao filho tornaram-se suas formas de canalizar a dor e recuperar algum senso de controle sobre sua vida. João cresceu forte e saudável, alheio ao que havia acontecido no dia de seu nascimento. Formou-se engenheiro, casou-se, me deu netos maravilhosos. Construí uma vida boa, apesar de tudo. Mas o trauma permanecia, uma presença silenciosa que se manifestava nos pequenos detalhes do cotidiano. Maria Aparecida desenvolveu um medo irracional de médicos, especialmente ginecologistas. Negligenciou sua própria saúde por anos, evitando consultas e exames preventivos. Eu inventava desculpas para não ir ao médico, confessou ela ao Dr. Paulo. Dizia que estava ocupada demais com o ateliê, com a casa, com a família. A verdade é que não suportava a ideia de estar novamente vulnerável em um consultório médico. Quando João completou 15 anos, Maria Aparecida passou por um período particularmente difícil. Ver o filho se transformando em homem trazia à tona memórias dolorosas e um medo irracional de que ele pudesse, de alguma forma, se tornar como aquele que a havia machucado. Era um pensamento injusto, eu sei. Meu filho sempre foi um menino doce, respeitoso. Antônio o criou para ser um homem de bem. Mas o trauma não é racional, doutor.
Ele distorce nossos pensamentos, nos faz temer sombras onde não existem monstros. Foi nessa época que Maria Aparecida começou a sofrer de insônia crônica e crises de ansiedade. Após um desmaio durante o trabalho, não teve escolha senão procurar ajuda médica. O diagnóstico foi estresse e exaustão, mas a verdadeira causa permanecia oculta, enterrada sob décadas de silêncio. A médica que me atendeu era uma mulher jovem, recém-formada. Ela foi gentil, paciente. Pela primeira vez, senti que talvez pudesse confiar em um profissional de saúde. Mas mesmo assim, não consegui contar. As palavras simplesmente não saíam. Os anos continuaram passando. Antônio faleceu de um ataque cardíaco quando Maria Aparecida tinha 58 anos. A perda do companheiro de vida foi devastadora, mas também trouxe uma estranha sensação de liberdade. É terrível dizer isso, mas após a morte de Antônio, senti como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. O peso de não ter sido completamente honesta com ele durante todos aqueles anos. De ter guardado um segredo que, de certa forma, sempre esteve entre nós, mesmo que ele não soubesse. Foi apenas 3 anos atrás, aos 65 anos, que Maria Aparecida finalmente encontrou coragem para quebrar o silêncio. O Catalisador foi um programa de televisão sobre violência obstétrica e abusos médicos. Eu estava passando os canais quando parei nesse programa. Mulheres de diferentes idades contavam suas experiências. Algumas eram recentes, outras de décadas atrás. E pela primeira vez, percebi que não estava sozinha, que o que aconteceu comigo tinha um nome, que outras mulheres haviam passado por situações semelhantes. Maria Aparecida chorou durante todo o programa. Décadas de emoções reprimidas finalmente encontrando uma válvula de escape. Sua neta Carolina, que estava visitando naquele dia, encontrou a avó em estado de profundo desamparo. "Vó, o que aconteceu? Está sentindo alguma coisa?" perguntou Carolina, preocupada. E então, após 42 anos de silêncio, Maria Aparecida contou sua história pela primeira vez. As palavras vieram em um fluxo ininterrupto, como uma represa que finalmente cede sob a pressão da água acumulada por anos. Carolina ouviu tudo em silêncio, segurando as mãos da avó, ocasionalmente enxugando suas próprias lágrimas. Quando Maria Aparecida terminou seu relato, a jovem a abraçou com força. "Vó, você precisa denunciar isso. Mesmo depois de tanto tempo." Maria Aparecida balançou a cabeça. "Quem vai acreditar em uma velha falando de algo que aconteceu há mais de 40 anos? Aquele médico provavelmente já está morto. Não importa. Sua história merece ser ouvida. Você merece ser ouvida." Nos meses seguintes, Carolina pesquisou sobre o assunto, descobrindo que muitas mulheres estavam começando a denunciar abusos sofridos décadas atrás. Encontrou grupos de apoio, organizações que lutavam contra a violência obstétrica, advogados especializados em direitos das mulheres. "Minha neta foi incansável", contou Maria Aparecida ao Dr. Paulo, com um olhar de orgulho para Carolina. "Ela me mostrou que nunca é tarde demais para buscar algum tipo de justiça, ou pelo menos reconhecimento do que aconteceu." Foi Carolina quem descobriu, através de pesquisas em jornais antigos e registros públicos, que o Dr. Roberto Mendes havia falecido em 2005, aos 78 anos. Também descobriu algo perturbador. Ao longo dos anos, outras mulheres haviam tentado denunciá-lo por comportamento inadequado, mas as acusações nunca foram levadas adiante. "Quando soube disso, senti uma mistura de raiva e culpa", confessou Maria Aparecida. "Raiva porque ele continuou fazendo isso com outras mulheres. Culpa porque talvez, se eu tivesse falado na época, poderia ter evitado que outras passassem pelo mesmo." Carolina apertou a mão da avó. "Vó, a culpa nunca foi sua. Você era a vítima. O sistema inteiro estava contra você." Maria Aparecida assentiu, enxugando uma lágrima. "Sei disso agora, mas levei muito tempo para entender." A decisão de procurar o hospital não foi fácil. Maria Aparecida passou noites em claro, pesando os prós e contras. Não havia processo legal a ser movido. Não havia punição a ser aplicada a um homem já falecido. O que ela buscava era algo mais sutil, mais pessoal. Reconhecimento, validação, talvez até um pedido de desculpas institucional. "Doutor, não vim aqui em busca de compensação financeira ou para manchar a reputação deste hospital. Vim porque preciso que minha história seja ouvida, registrada.
Preciso saber que o que aconteceu comigo não será esquecido e que talvez possa ajudar a evitar que outras mulheres passem pelo mesmo. O Dr. Paulo Ribeiro ouviu atentamente toda a história de Maria Aparecida, sem interrompê-la uma única vez. Quando ela terminou, ele removeu os óculos e esfregou os olhos, visivelmente emocionado. Senhora Oliveira, primeiramente, quero dizer que acredito na senhora. E em nome desta instituição, gostaria de expressar meu mais profundo pesar pelo que vivenciou sob nossos cuidados. Maria Aparecida sentiu um nó na garganta. Após 45 anos, finalmente alguém em posição de autoridade reconhecia sua dor. Nos últimos anos, continuou o Dr. Paulo, temos trabalhado intensamente para transformar a cultura deste hospital. Implementamos protocolos rigorosos contra qualquer forma de abuso ou violência obstétrica. Todas as pacientes têm direito a acompanhante durante o parto, e oferecemos opções como doulas e parto humanizado. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Mas reconheço que isso não apaga o que aconteceu com a senhora, e possivelmente com outras mulheres no passado. Gostaria de propor algo. Usaremos sua história, de forma anônima, se preferir, em nossos treinamentos de ética médica, para que novos médicos e enfermeiros entendam o impacto devastador e duradouro que tais violações podem causar. Maria Aparecida não conseguiu conter as lágrimas. A ideia de que sua experiência dolorosa poderia servir para proteger outras mulheres trazia um sentido para todo o sofrimento que carregou por décadas. Não precisa ser anônimo, doutor. Quero que usem meu nome. Quero que saibam que Maria Aparecida Oliveira existiu, sofreu, sobreviveu e finalmente falou. Carolina abraçou a avó, também chorando. Estou tão orgulhosa de você, vó. Nas semanas seguintes, Maria Aparecida sentiu uma transformação interna. O peso que carregava por quase meio século começava a se dissipar. Dormia melhor, sorria mais facilmente e até mesmo começou a cuidar melhor de sua saúde, concordando em fazer exames médicos há muito adiados. 3 meses após sua visita ao hospital, Maria Aparecida foi convidada a participar de uma cerimônia especial. O hospital estava inaugurando um novo centro de parto humanizado e gostaria que ela cortasse a fita inaugural. Quando recebi o convite, meu primeiro instinto foi recusar, contou Maria Aparecida a João, seu filho, quando finalmente encontrou coragem para compartilhar sua história com ele também. Mas então percebi que seria uma forma de reclamar aquele espaço, de transformar um lugar de trauma em um lugar de cura. João ouviu a história da mãe com lágrimas nos olhos e uma mistura de tristeza e admiração. Mãe, por que nunca me contou antes? Como poderia, filho? Como explicar algo assim para um menino? E depois, quando você cresceu, temi que isso mudasse a forma como você via o mundo, como via a si mesmo. João abraçou a mãe com força. Você é a pessoa mais forte que conheço, e quero estar ao seu lado nessa cerimônia. No dia da inauguração, Maria Aparecida estava nervosa, mas determinada. Vestiu sua melhor roupa, um conjunto azul marinho que havia costurado especialmente para a ocasião. Ao seu lado estavam João, Carolina e seus outros 2 netos. Quando chegou ao hospital, foi recebida com respeito e deferência. O Dr. Paulo a apresentou à equipe médica e às autoridades presentes, destacando sua coragem em compartilhar sua história e como isso estava ajudando a transformar a cultura da instituição. Ao cortar a fita do novo centro de parto, Maria Aparecida sentiu uma onda de emoções. Tristeza pelo que havia sofrido, orgulho por sua jornada, esperança pelo futuro de outras mulheres. Este centro representa um novo começo, disse ela ao pequeno público reunido. Um lugar onde mulheres serão tratadas com dignidade e respeito durante um dos momentos mais vulneráveis e poderosos de suas vidas. Após a cerimônia, uma jovem médica residente aproximou-se dela. Senhora Oliveira, queria apenas dizer que sua história faz parte do nosso treinamento agora, e prometo que levarei seus ensinamentos comigo por toda a minha carreira. Maria Aparecida sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há décadas. Naquela noite, de volta à sua casa, sentada na varanda enquanto observava o pôr do sol, Maria Aparecida refletiu sobre sua jornada. O trauma nunca desapareceria completamente. Era parte de quem ela era. Mas não era mais um segredo corrosivo. Não era mais uma sombra que a seguia silenciosamente. Havia transformado sua dor em propósito, seu silêncio em voz. E nessa transformação,
Encontrou uma forma de redenção que jamais imaginara possível. 45 anos, murmurou para si mesma. 45 anos para encontrar minha voz. Mas finalmente fui ouvida. Queridos ouvintes, se esta história tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Suas interações nos ajudam a continuar trazendo histórias poderosas como esta, que revelam a força do espírito humano diante das adversidades. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocional.